Olá, vamos hoje com uma questão que pode ser enquadrada no conceito de geometria analítica, item ponto médio de um segmento. Antes da gente partir para a questão propriamente dita, vamos ver aqui o conceito do que significa ponto médio de um segmento, que na verdade diz respeito ao ponto que divide um segmento em duas partes de mesmo tamanho. Nessa figura que está representada aí, eu indiquei o ponto M como sendo o ponto médio do segmento AB. Se é ponto médio do segmento AB, a distância de A até M é a mesma que a distância de M até B. Pois bem, como que a gente vai calcular o ponto médio de um segmento? A ideia para calcular o ponto médio do segmento é usar o conceito de média aritmética. Na verdade, o ponto M ele é calculado como sendo a média aritmética de A e B. A gente vai somar o ponto A com o ponto B e dividir o resultado por 2. Como a gente está trabalhando com pontos no espaço bidimensional, a abscissa do ponto médio, quer dizer, o x do M, ele é, na verdade, a média aritmética das abscissas, quer dizer, x do A mais x do B dividido por 2. E a mesma informação eu posso anotar aqui para o y do ponto médio, que é dado pela soma do YA com YB dividido por 2. Enfim, para calcular o ponto médio, determina-se a média aritmética dos pontos extremos desse segmento. Dito isso, vamos para a nossa questão que foi cobrada na prova do Enem de 2018, que trata de um contexto no qual a gente tem um gráfico aí que representa o número de casos registrados da doença de raiva. A questão fala que a raiva é uma doença viral e infecciosa, transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, e ainda prevenir a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura aqui foi definida como sendo o percentual de vacinados da campanha em cães nos anos de 2013, 2015 e 2017, no município de Belo Horizonte, Minas Gerais. Os valores de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e serão estimados e serão determinados. Para isso, levou em consideração que a variação na cobertura da vacinação, nesses períodos aí indicados, se deu de forma linear. Pois bem, nesse contexto, qual teria sido a cobertura para o ano de 2014? Vamos anotar algumas informações aqui no gráfico. 2014 seria nesse ponto aqui. Ó. Em 2014, a cobertura seria o percentual relativo a esse ponto. Se a gente projetar esse ponto aqui no eixo X, a gente vai obter 2014, que é, na verdade, o ponto médio do segmento de extremos 2013 e 2015. Quer dizer, o ponto indicado lá da cobertura do ano de 2014 é o ponto médio do segmento que tem as extremidades nos percentuais 67 e 59. Dessa forma, para a gente calcular aqui o percentual relativo a esse ponto, a gente vai utilizar a média aritmética dos valores de 67 e 59. Ou seja, essa cobertura aí, esse percentual, ele vai ser igual a quê? A 67% mais 59% dividido por 2. Fazendo essa soma, 67 com 59 vai ser o mesmo que 66 mais 60, 126%, e esse valor tem que ser dividido por 2. 126 dividido por 2, resultado 63%. 63% é a resposta correta, que é a letra B. O gabarito da questão é letra B.
Só que tem uma outra forma de chegar nesse mesmo resultado. A gente pode obter os mesmos 63% utilizando um outro raciocínio, que é o seguinte. Vou deixar indicado aqui como sendo a nossa segunda solução para o problema. Olha o que seria o outro raciocínio. Se você observar, de 67 para 59, ocorreu uma redução de 67 menos 59%, fazendo a subtração, isso é 8%. Ou seja, a redução foi de 8% em 2 anos. Considerando o aspecto proporcional do gráfico linear, isso corresponde a uma redução de 4% em um ano. De 4% em um ano. Se a redução é de 4% em um ano, de 67 para esse ponto de interrogação no meio, vai se passar um ano, ou seja, vai reduzir de 4%. Dessa forma, fazendo a subtração, 67% menos 4%, o resultado é 63%, assim como a gente havia determinado na solução anterior. É isso. Posso ir pela média aritmética ou por essa proporção na redução. De toda forma, a questão é rápida, é questão direta. Talvez a gente já poderia ter ido direto para as informações finais no gráfico sem ter que passar pelo enunciado todo para ganhar um pouquinho de tempo. Mas aí é a solução. Dessa forma eu vou ficar aqui e até a próxima questão.